Olá, querido. Tudo bem com você? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que momento você está aí vendo esse vídeo, mas eu sou Nilson Carvalho. Esse é o meu canal Didática Simples. Sou professor do Seminário Teológico Porta da Vida, da denominação Igreja Pentecostal da Bíblia do Brasil, né? Você que está chegando agora pela primeira vez, então já clica aí no botãozinho para se inscrever, aciona, né, o sininho lá para receber nova postagem, ser avisado a cada postagem que a gente fizer no canal, e assim você pode estar acompanhando. Também vou deixar aqui em cima, né, na inscrição aí, o link para você acompanhar, né, e saber o que é a nossa escola de formação eclesiástica. Nós vamos falar um pouco, continuar, né, nossa segunda aula sobre disciplina, liderança. É o que nós estamos falando agora. Todo líder, ele precisa entender que, na verdade, o que ele vai fazer, o que ela vai fazer nessa posição de liderança é mentorear. Mentorear é discipular, é ser discipulador. Então, seja no trabalho, seja na escola, seja a nível político, você estará sempre liderando. Na igreja, então, sem sombra de dúvidas, esse líder, essa líder vai estar mentoreando, discipulando aqueles outros através da sua vida e dos seus atos. Mentorear é uma arte. Dentre as tarefas importantes na vida de um discípulo de Cristo, o mentoreamento é a mais importante de todas. A Bíblia Sagrada está repleta de fatos ocorridos e diálogos que demonstram a mentoria. A definição para mentor é extremamente simples: pessoa que aconselha ou guia. Estando numa posição de liderança, você então estará guiando, conduzindo outros para um determinado fim, né? Vai lhes mostrar o caminho, vai ser não só aquele que diz por onde deve andar, mas que também e a todo instante abre trilhas. Eu gosto de dizer que o líder, ele é a locomotiva que puxa o trem, sabe, queridos? É aquele que não só diz, ó, é por ali que nós vamos, mas ele diz, ó, este aqui é o melhor caminho, e ele vai na frente, então, mostrando. Às vezes necessário não só mostrar, necessário é desbravar. Às vezes é um caminho difícil, um caminho complicado, e a pessoa então, esse líder, essa líder, ele precisa desbravar e abrindo aquele caminho, abrindo aquela trilha, porque às vezes nem existe ainda. Quando Paulo escreve sua primeira carta, né, lá aos Coríntios, no capítulo 9, verso 27, ele diz assim: mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Paulo então está demonstrando esta preocupação consigo mesmo. Muitas vezes o líder, ele preocupa-se apenas em mostrar o caminho, em dizer o que os outros devem fazer, e ele não entende, ela não entende que a sua vida não pode estar dissociada da sua fala. Não pode ser aquilo: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço, né? Lembra-se desse adágio? Na verdade, o que dá autoridade à fala é exatamente o mostrar através da sua vida. São palavras mais atos que vão dar autoridade. O líder, então, ele precisa ter convicção. Não adianta uma pessoa querer liderar ou estar liderando e os outros observarem na sua fala que ela não tem convicção daquilo que fala. Quando falamos então e tratamos de vida cristã, falamos de um líder eclesiástico, esse líder precisa ter convicção. Na hora em que ele fala do Senhor, na hora que fala de Cristo, na hora que prega, ensina a palavra de Deus, tem que ser com convicção, tem que demonstrar, né? Tem que ficar demonstrado, patente, na sua voz, na sua entonação de voz, no seu jeito de falar, que ele crê piamente, ele tem convicção daquilo que está escrito ali, né? Quero me lembrar de um dos meus professores, né, saudoso pastor Enéas Tonini, que dizia sempre o seguinte: a Bíblia fala que um grande peixe engoliu Jonas, mas se ela dissesse que Jonas engoliu um grande peixe, eu acreditaria, porque a Bíblia é a palavra
de Deus, né? Grande homem de Deus aí, saudoso, é pastor e líder, que dizia que cria piamente na palavra de Deus. O líder precisa ter convicção, e muitas vezes aquilo que nós comunicamos, quando não comunicamos com convicção, não passa certeza, passa apenas que são informações ou palavras soltas ao vento. Essa certeza é obtida por fatos ou razões que não deixam dúvida nem dão lugar à objeção. Como base no estudo da convicção, vamos tomar, por exemplo, o profeta Elias, né, como uma referência muito interessante. Ele, ao chegar e adentrar o palácio e ir até a presença do rei Acabe, ele vem mostrando uma convicção danada, dizendo: olha, que não vai ter chuva segundo a palavra dele, porque ele sabia a quem ele servia, ele sabia quem era o Deus que o havia comissionado, ele entendia e tinha convicção de que era servo desse Deus e que esse Deus estava com ele, né? É aquela certeza da convicção, da realidade naquilo em que ele crê. Atitudes, comportamentos, expressões denunciam a convicção de uma pessoa. Conhecemos uma pessoa também pelaquilo que ela demonstra crer. Lembre-se disso, o líder, ele precisa mostrar aos outros que ele tem convicção naquilo, ele sabe em quem ele está acreditando, a quem ele está servindo, e que isto é uma realidade, não são apenas palavras soltas ao vento. Lá em Gênesis capítulo 50, versículo 20, né, uma fala de José, diz assim: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Este é um momento, então, em que José, já de idade, passou por toda aquela fase lá do levante dos irmãos, do pai também dizer: ué, até eu e sua mãe vamos te servir, se curvar diante de você. O ódio dos irmãos que levam a vendê-lo para mercadores que vão indo ali para o Egito, passar pela casa de Potifar, ser humilhado daquela maneira terrível ali pela esposa dele, ser lançado injustamente na prisão, ser esquecido, né, na prisão. Lembrem-se que o padeiro morre, o copeiro esquece-se dele, falou: olha, quando o Senhor restaurar o seu cargo perante o rei, lembra-te de mim. Mas ficou esquecido lá, né? O copeiro não se lembrou mais de José. Mas assim mesmo José passou, padeceu, tranquilo, crendo na pessoa do Senhor. E essa fala aqui agora, já lá no final de sua vida, quando ele se revela, né, aos seus irmãos que ele é o José, aquele irmão que foi vendido e que agora está numa posição de governador do Egito. Ele diz para eles: olha, eu entendo agora que eu cheguei nessa posição, estou vivendo este momento lindo aqui de Deus, eu entendo que vocês realmente desejaram, intentaram, se levantaram, queriam o meu mal, mas o Deus ao qual eu sirvo e creio, tenho convicção, ele transformou todo o mal que vocês intentaram contra a minha vida, ele transformou em bem. Para quê? Hoje eu sei, para guardar e preservar em vida muita gente, inclusive vocês que tentaram ser os meus algozes. Isto mostra que a maneira como um líder maneja as circunstâncias de sua vida fala muita coisa sobre o seu caráter. Lembra, né? Comentamos sobre essa questão caráter numa definição bem simples e tranquila. Lembre-se que o meu canal é didática simples, então uma definição simples do que é caráter. Caráter é aquilo que você é, ou quem você é, quando ninguém está vendo. Isto é caráter. Verdade é que as crises não constroem nosso caráter. Todos nós passamos por crise, mas eles não moldam, eles não mudam, eles não alteram o nosso caráter, eles não constroem de maneira nenhuma o nosso caráter. Mas uma coisa é verdadeira: elas forçam muito o nosso caráter. As adversidades, na realidade, são as encruzilhadas da vida que fazem com que um líder tenha diante de si duas opções de caminho a seguir. Ou seja, o líder tem, em momentos aí de dificuldade, ele tem
dois caminhos a seguir, ele tem opções. Agora, que caminho ele vai seguir, aí depende muito do caráter do líder. Então, no momento aí de adversidade, você tem a opção de ou seguir o caminho do caráter, não, eu não vou fazer isso, eu não sou desse tipo de pessoa, não vou me corromper, deixa cortar na carne, vou perder, né? Mas não tem problema nenhum. Vou continuar aqui firme e forte com os meus princípios, com a minha crença, com a minha maneira de ser. Meu caráter foi forjado desta maneira e eu não vou vender os meus princípios. Mas também tem o caminho da conveniência, né? Ah, isso não é muito bom, isso não é muito correto, mas é conveniente nesse momento agir assim, fazer assim, falar assim, me associar a esse ou aquele outro lá. E então o que, que muitas vezes as pessoas fazem? Elas vão tomando o caminho da conveniência. Então lembre-se, na adversidade você tem a opção, ou escolhe o caminho de manter firme o seu caráter, ou então de desviar e fazer aquilo que é conveniente naquele momento. Palavras do meu presidente nacional, ele diz sempre que nós precisamos fazer o que é certo e não aquilo que dá certo. E quando nós optamos em fazer aquilo que dá certo, nós estamos realmente optando por aquilo que é conveniente naquele momento. Às vezes não é o melhor, às vezes não é o correto, mas naquele momento, dadas as circunstâncias, me é conveniente fazer dessa maneira. Nós precisamos então observar sempre que Deus, o líder cristão, tem que entender que Deus não olha, não vê como vê o homem. Há um episódio na palavra de Deus, e eu queria mencionar aqui, depois você, se não conhece, avalia em casa com tranquilidade posterior a isso, ou se quiser dar uma pausada aí no vídeo, vai lá, abre a Bíblia. Onde está isso, pastor? 1 Samuel, capítulo 16, do verso 6 ao 13. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, do 6 ao 13. Qual é o episódio? Episódio em que Deus já reprovou, né, completamente ali o rei Saul por sua desobediência, por ser contumaz em desobedecer o Senhor, fazer aquilo que lhe é conveniente, aquilo que no momento faz. Aí é um outro perigo, quero abrir um parênteses aqui. Aí é um outro perigo, porque todo líder, toda liderança, por seus liderados, em muitas circunstâncias, são forçados a fazer aquilo que não é certo, aquilo que não é correto, mas aquilo que o povo quer, e normalmente o povo quer aquilo que lhe é mais conveniente. Lembrem-se, vamos citar rapidamente alguns exemplos para vocês. Moisés está no monte, está demorando, o povo então vai até Arão e fala: não, de Moisés não temos mais notícia, aquele lá acho que já foi. Então faz o seguinte, pega aí, faz um outro ídolo para que nós possamos adorar, que seja ele o nosso Deus. Arão fica naquela situação, o povo aperta, o que que faz? Acontece, Arão cede, e o que que vai ocorrer? Ele pega então ouro, derrete, constrói aquele bezerro de ouro e o povo começa a adorar. E quando o povo começa a adorar, Deus lá no monte fala para Moisés: desce porque seu povo já se corrompeu. Quando Moisés chega com as tábuas dos 10 mandamentos, o povo está lá folgando, dançando, comendo, bebendo e se dobrando e adorando a um bezerro de ouro. Você lembra disso? Está lá no livro de Gênesis. Saul também é aquele negócio, capítulo 15, né? O profeta falou: olha, eu vou até Gilgal, depois eu volto, quando eu voltar nós vamos sacrificar ao Senhor. E o que que acontece? Quando ele volta, que barulho é esse que eu estou ouvindo aí, né? Que balido é esse que eu estou ouvindo? E aí, o que ocorreu? A ordem era para destruir tudo e aguardar o Senhor por sacrifício, aguardar o profeta para o sacrifício, mas ele não aguardou, não fez, e dessa maneira o que que aconteceu com ele? Desobedeceu. Samuel disse para ele: olha, melhor coisa é obedecer do que sacrificar. E nesse sentido, então, ele acaba se corrompendo. Aí o Senhor fala para Samuel: Samuel, vai então até a casa de Jessé, pois lá tenho escolhido para mim um rei. Jessé toma então o óleo, vai lá e já combina com Deus, mas se eu simplesmente chegar lá, eles vão ficar assim meio apavorados: o que será que está acontecendo? O que que eu falo? Fala que você foi lá para simplesmente adorar com eles.
Ele chega na casa de Jessé, fala que vai tudo bem, ele quer simplesmente adorar o Senhor com eles, ok, e fala, cadê os vossos filhos? E aí, né, Jessé traz, chega Eliabe, e Jessé coloca os olhos nele e diz assim, certamente este é o homem que o Senhor escolheu. Por ver a aparência daquela pessoa, né? O profeta, homem de Deus, temente a Deus, usado por Deus, mas naquele momento tira uma conclusão ou precipitada ou humana, né? Que do mesmo jeito, indo ou voltando, está completamente errada. E aí o Senhor diz para ele, então, olha, não tenho escolhido esse não, na verdade esse daí eu tenho rejeitado, não é esse, porque o Deus olha diferente. Quando chega o escolhido de Deus, que era Davi, que na época era o mais novo, estava lá cuidando das ovelhas, o que ocorre é que o profeta olha e fala, esse daí não é. Mas o Senhor fala, não, é esse mesmo, porque eu vejo de forma diferente. Você está vendo o exterior, Samuel, perdão, estava vendo ali o exterior, mas Deus estava contemplando o coração, da onde brotam os propósitos de todas as nossas atitudes externadas. O que nós percebemos e aprendemos aí então é que em matéria de liderança eu preciso andar temente ao Senhor em todo o tempo. E se o povo quiser fazer aquilo que Deus diz que não é para fazer, em vez de seguir, o povo tem que seguir a Deus, na verdade, e não deixar que o povo simplesmente me leve para um outro caminho. Então o líder precisa tomar também muito cuidado com os liderados, porque às vezes os liderados querem que ele faça alguma coisa porque lhes é conveniente. Se ele fizer aquela hora, será muito agradável. Se não der muito certo, na hora que vier a responsabilidade, quem é o culpado? O líder. Então, tome cuidado com isso, porque esses dois exemplos aí mostram que essas pessoas acabaram perdendo e se perdendo por não terem deixado, na verdade, ouvir a Deus, né? Fazer exatamente o que Deus quer, manda e ordena, e não aquilo que o povo está querendo que se faça. O líder transmite seus valores aos seus liderados nessa caminhada de mentoreamento. Ele vai transmitindo os seus valores, né? Na sua fala, no seu jeito de ser, nas suas atitudes, aquilo que está fazendo, quando às vezes pensa que ninguém nem está vendo, né? As pessoas então estão recebendo seus valores. Pensando-se no líder cristão, ele deverá transmitir Cristo aos outros. Para tanto, ele necessitará de ter o seguinte: então, o que você precisa? Ter Cristo no teu coração. E o que você vai transmitir não é o que você acha, entende, tal, mas aquilo que está em você. Por isso, minha fala particular em discipulado, se fosse para definirmos o que é discipulado, minha definição, lembre-se, meu canal didática simples. A minha definição de discipulado é transmissão de vida. Porque discipulado não é um encontro, discipulado não é um momento, mentorear é estar pronto a todo tempo para andar com o seu discípulo. Isso é importante quando a pessoa entende, porque nesse momento em que eu estou gravando para você essa aula, nós estamos vivendo um isolamento social. Igrejas estão de portas fechadas, pessoas estão fechadas em suas casas porque há uma contaminação mundial aí chamada Covid-19. E em virtude disso, então, tem que se isolar para não ser contaminado ou, em contrapartida, contaminar alguém. Aí o que acontece? Se discipular, mentorear, ensinar, liderar seria só estar ali e mostrar o caminho, estaríamos completamente incapacitados de fazê-lo. Mas quando é transmissão de vida e é de todas as formas, então você pode usar as mídias sociais, você pode usar o telefone, você pode aí mandar, né, um e-mail para aquela pessoa, fazer uma chamada de vídeo. Você pode, com tranquilidade, continuar trabalhando com aquela pessoa, estreitando, né, o espaço aí através das mídias sociais. Também, quando isso passar, então o discipulado pode ser o encontro também, faz parte, não é só ou apenas um encontro, mas pode fazer parte com certeza do encontro. Encontra para comer uma pizza, encontra para tomar um café, encontra-se para fazer uma caminhada, enfim, encontra-se para estar um momento junto, aonde vai se compartilhar coisas e experiências de um para com o outro. Então é uma troca de experiência, transmissão de vida.
Para aquele que transmite isso, e o que ele vai transmitir é aquilo que está nele, que é Cristo, a vida de Cristo que está nele, precisa ter convicção daquilo que ele crê. Crença é uma opinião firme a respeito de algo, com base em provas ou razões íntimas. Então, a sua e a minha convicção daquilo que eu creio tem que estar baseada numa opinião firme, forjada na rocha da nossa salvação, que é Cristo, é Jesus o Senhor. Eu tenho que ter convicção daquilo que eu creio, porque há coisas e há situações em momentos em que não vai dar para provar, nem de maneira nenhuma, perdão, não dá para provar. Então, se não tem como provar, eu preciso crer, e crer como? Crer pela fé unicamente. Ou seja, olha só o que, né, Paulo vai falar aos irmãos ali, ao irmão Timóteo, em sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 12. Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo está aí, né, escrevendo uma carta da prisão para Timóteo, primeira e segunda Timóteo, as últimas cartas que Paulo escreve, que se tem conhecimento antes de ser martirizado. E ele diz: olha, eu não me envergonho, estou escrevendo para você, Timóteo, aqui da cadeia, mas eu não tenho vergonha, porque eu estou preso por amor a Cristo, por pregar o Evangelho, por permitir que esse Cristo viva através da minha vida. Eu não me envergonho disso, né? Por que eu não tenho vergonha? Porque eu sei em quem tenho crido. Eu não tenho crido em algo, eu não tenho crido em alguma coisa, eu tenho crido numa pessoa, e essa pessoa é a pessoa bendita de Cristo Jesus. É convicção daquilo que crê, não é demovido para lá ou para cá, não é levado, né, usando as palavras de Paulo, não é levado à roda por qualquer vento de doutrina, qualquer coisa que se falem, qualquer novo movimento, né? O líder tem que ter esse pé calcado, esse pé alicerçado na rocha que é Cristo Jesus, o coração fortificado pela palavra do Senhor, para que então ele transmita o que? Vida, não só simplesmente convicção, não transmitir aquilo que ele acha ou entende, mas transmitir o Cristo que ele vive, o Cristo que ele crê, que está sempre com ele. Liderar então é mentorear, um ponto crucial da caminhada do líder. Eu estou mentoreando, estou discipulando, estou conduzindo outros nessa caminhada. Que Deus possa abençoar grandemente aí a sua vida. Espero que tenha servido aí para um aprimoramento do seu conhecimento. Deixa aí embaixo os seus comentários, isso ajuda bastante. Dá aquele like maravilhoso, dá like à vontade, aí deixa Deus te usar no like, porque isso nos ajuda nesse trabalho que nós estamos aí engatinhando, procurando desenvolver. Então que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Até o próximo encontro.